Muito boa tarde, meus queridos irmãos, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas, amigos. Já estamos aqui prontos para mais uma edição do nosso Pão das Três. Esse encontro gostoso, né? O pão nosso de cada dia, né? O pão que é a palavra de Deus, o pão que desceu do céu. Mais uma edição do Pão das Três, nesta sexta-feira, dia 19 de junho. Nós louvamos a Deus pela rica oportunidade que temos de mais um encontro, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus também. O nosso muito bem-vindo, prazer muito grande estar de novo, para orar juntos, para refletir juntos na palavra do Senhor, e vivemos esse momento de alegria, né, de crescimento espiritual mútuo. Deus abençoe a nossa tarde, Deus abençoe o nosso encontro. Quero nesse momento orar, entregando esse momento que vamos passar juntos, entregar nas mãos de Deus, estaremos sob sua direção, pedir que Deus abençoe o nosso coração, Deus abençoe a nossa mente, né, fazendo-nos inteiramente louvar o seu nome, dedicar todo o nosso tempo a esse momento especial. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe a vida de todos os nossos queridos irmãos conosco, amigos também que vêm acompanhando o nosso trabalho. Graças a Deus por isso. Então, vamos orar ao nosso Pai Celestial, pedindo que Ele dirija a nossa vida e nos faça entender a sua palavra nesse instante. Pronto, tudo em ordem aqui. Agora é que eu estou tentando aqui ter dois aparelhos para poder acompanhar os pedidos de oração, as comunicações. Não sei se é possível, mas vamos fazer essa experiência para ver se dá certo. Meus queridos irmãos, oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso amado Pai, louvamos o Teu nome, agradecidos pela bênção de mais um dia que acrescentas à nossa vida e com ele as ricas oportunidades que o Teu povo tem de ler a Tua palavra, de compartilhar a Tua palavra, de cantar louvores ao Teu santo nome, também orar uns pelos outros, e isto é ajudar-nos mutuamente, isso também é levar as cargas uns dos outros. Nós te louvamos, ó Deus, pelas orações respondidas, pelas muitas experiências maravilhosas de resposta de oração que nós temos vivido nesse período, Senhor. Os nossos corações se alegram em Tua santa e bendita presença, agradecidos pelas respostas maravilhosas. O Senhor tem ajudado tantas pessoas a transpor esse período difícil na vida do mundo inteiro, mas na vida do Teu povo também, a nossa igreja, nossos amigos, nossas famílias. Querido Deus, nós dedicamos esse tempo que vamos passar aqui ao Senhor, pedindo a Tua bênção e direção sobre a nossa vida, para a Tua glória e para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos cantar. Eu gostaria que a gente cantasse inicialmente um hino. Vamos louvar ao Senhor. Procurei um hino que desse certo com o que nós pretendemos conversar hoje. Então tem um hino do Grupo Elo ainda, olha só, esse trabalho foi feito em 1976. Então, algumas pessoas que nos acompanham aí ainda sentem saudade, mas a gente pode matar essa saudade, né, cantando e ao mesmo tempo nos alegrando muito em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ontem vi na cruz Jesus Cristo, ontem vi alguém que morreu. Ontem vi na cruz Jesus Cristo, ontem vi alguém que morreu.
aquela cruz é vazia. Cristo, meu Jesus, ressurgiu. Foi para os altos céus, foi para preparar um lar onde eu vou morar. Que alegria posso ver no Senhor, que segurança, que paz. Como ser triste se alguém é por mim? Posso confiar, posso confiar, posso confiar em Deus. Como ser triste se alguém é por mim? Posso confiar, posso confiar, posso confiar em Deus, Deus, Deus. Não dá, nem precisamos viver tristes, né? Temos Jesus Cristo conosco, nosso querido Salvador, então a gente pode viver em alegria sempre, sempre. Graças a Deus por isso. Hoje eu gostaria que a gente pensasse na carta, na epístola de João, 1 João, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Aqui nós temos um contexto de amor. Deus revelando o seu amor para com o seu povo, mas a gente vai pensar nos versículos 9 e 10, que na nossa versão, como vocês todos sabem, a nossa versão é revista e corrigida, e ela diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então, alguns dias atrás, nós pensamos sobre justificação e a gente continua pensando em subtemas da nossa salvação, da soteriologia, mas não queremos nos aprofundar teologicamente. Desejamos tratar dessa questão de modo simples, para que todos nós compreendamos, sem esforço, com bastante tranquilidade. Eu acredito que é muito importante cada crente saber o que estava acontecendo enquanto Cristo Jesus estava ali na cruz, tendo o seu corpo traspassado, o seu sangue vertido, o que estava acontecendo, né? Geralmente nós costumamos responder sobre a nossa salvação, o que fazer para nos salvar. Nós costumamos responder ainda, bom, a gente precisa crer que Cristo morreu na cruz. Como é que você é salvo? Cristo morreu na cruz por nossos pecados, eu creio nele e estou salvo. E isso é verdade. E tudo que nós precisamos fazer para a nossa salvação é crer em Cristo mesmo. Se eu creio em Cristo, e eu creio, se você crê em Cristo e você crê, a Bíblia nos garante, a nós que cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, que estamos salvos em Cristo Jesus. E uma das alegrias disso é saber que a nossa salvação
a segurança dela, não depende da nossa fidelidade, né? Ela está garantida pela fidelidade do próprio Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, garante a nossa salvação. É fidelidade dele a ele mesmo, né? Vamos procurar compreender isso direitinho, porque vai e volta, a gente encontra muita gente, muitos crentes, muito bem intencionados e são crentes de verdade, mas costumam dizer que Deus é fiel a mim, né? Deus é fiel a nós. Deus é fiel a si mesmo, né? Os reflexos dessa fidelidade de Deus a si mesmo e à sua palavra, ao seu caráter, né? Então ele nos alcança e nos beneficia. Nós somos salvos pela fidelidade de Deus que nos alcança, mas Deus é fiel a si mesmo. Deus é soberano, né? Deus é o juiz de toda a terra, né? O nosso querido Salvador, Senhor Jesus Cristo, é que nos garante essa salvação. Então, queremos entender, além de apenas dizer que Cristo morreu na cruz para nos salvar, mas é bom a gente saber o que estava acontecendo ali, né? O que é que o texto diz? Nós vamos usar esse texto, João capítulo 4, versos 9 e 10, mas vamos também, um pouquinho mais adiante, fazer referência e ler Romanos capítulo 1, verso 18, que é uma passagem muito importante dentro do que nós estamos propondo para a nossa conversa hoje, que é a propiciação. Alguns dias atrás, justificação e hoje, propiciação. Essa palavra, como vocês devem estar lembrados, se tiverem com a Bíblia aberta aí na passagem, vocês observam que a palavra está aqui no final do verso 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, as coisas não começam porque nós amamos a Deus, né? O nosso amor a Deus é resultado do amor de Deus para conosco. Esse texto é muito claro. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou seu Filho, Jesus Cristo, para a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando nós imaginamos Jesus na cruz, né, foi isso que nós propusemos, né? Pensar em Jesus na cruz. E enquanto ele está na cruz, o que é que está acontecendo? A gente pode pensar, hoje, para a nossa consideração, vamos pensar em dois movimentos. Jesus está na cruz e a gente observa um movimento em relação aos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse primeiro movimento que nós estamos imaginando, ao contemplarmos pela fé Cristo Jesus na cruz do Calvário, então a gente observa que esse primeiro movimento é Jesus Cristo agindo para salvar o homem. Está no verso 9 que nós lemos, a gente pode repetir. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Verso 9 de 1 João, capítulo 4. Então, nesse primeiro momento, é Jesus Cristo morrendo na cruz, dando a sua vida por nós, derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue, pagando o altíssimo preço, né, dos nossos pecados, da situação em que estávamos, né? Estávamos debaixo do domínio do pecado e sob a condenação da lei por causa do pecado. Então, Cristo vem com sua morte na cruz, ele nos traz a possibilidade real de uma vida eterna pela fé nele, nessa grande obra que ele está fazendo na cruz do Calvário. Então, nesse primeiro movimento de Jesus, nossa salvação, nossa vida, ele dando a sua vida por nós, né? Assumindo a nossa morte na cruz do Calvário e projetando a sua vida para nós. Algum tempo atrás nós falamos
sobre imputação, né? Nesse momento, então, ele imputava a sua justiça a nós. Então, nós somos beneficiários da justiça de Deus do que aconteceu ali no Calvário com nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente pode imaginar um segundo movimento. Jesus não estava agindo apenas para cuidar de um problema que era da natureza humana, mas Jesus cuidava também, dentro da salvação humana, de um aspecto que está relacionado a Deus. É isso que o verso 10 chama de propiciação. Então ele vem para nos trazer a vida, para nos dar vida, no verso 9, e no verso 10 Deus o envia, porque Deus nos ama, Deus envia Jesus para ser a nossa propiciação. Então Jesus Cristo é a razão porque é o motivo pelo qual Deus se faz favorável ao homem. Deus se torna propício ao homem. Deus se inclina, né, para receber o homem, para perdoar o homem, para se reconciliar com o homem. Não é por causa da justiça do homem, não é por causa simplesmente do arrependimento do homem, ainda que o homem pudesse se arrepender, mas não houvesse esse ministério de Cristo Jesus, a sua morte na cruz do Calvário como propiciação, de nada valeria o arrependimento humano, porque a lei divina, a justiça divina tem exigências, e dentro dessa exigência da justiça divina estava o sacrifício, né, de um homem puro, de um homem sem pecado, para oferecer o seu sangue em libação, para ser aceitável a Deus, e por esse sacrifício Deus se faz favorável ao homem, perdoa o homem, e o homem então recebe a vida eterna garantida pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque é um sacrifício único, absolutamente eficiente e eficaz, para em qualquer tempo e em qualquer lugar, qualquer pessoa que ouvindo a mensagem do Evangelho, abrindo o coração para essa mensagem e crendo em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, esta pessoa recebe o benefício da morte de Cristo Jesus lá no Calvário. A vida e a dívida paga à justiça divina que exige isso. E quando o assunto é propiciação, vem um pensamento interessante, bíblico, porque assim, Deus se faz favorável ao homem. Deus se torna propício. Por que é que Deus se torna propício? Porque antes da morte de Cristo do Calvário, o nosso Deus, e por causa do seu caráter absolutamente perfeito, Deus vive a sua ira. Existe uma coisa chamada a ira de Deus. É aqui que eu quero que a gente vá para Romanos, capítulo 1, verso 18. Vou abrir a Bíblia aqui em Romanos, capítulo 1, verso 18. Se você tiver condições, você pode abrir também a sua e ler. É uma passagem conhecidíssima, né? Que diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Olha aqui. A ira de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo esse magnífico livro, todos eles o são, mas em termos de compreensão da graça maravilhosa, salvação pela graça, salvação pela fé em Cristo Jesus, e a ineficiência da lei para salvar o homem, esta carta é magnífica. Então, nesta magnífica carta de Paulo, que trata muito da justiça
de Deus em Cristo Jesus, nós temos aqui do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Entender a ira de Deus é tarefa a que devemos nos lançar com bastante humildade e com muito desejo de compreender. Deus pode ficar irado, e o que é a ira de Deus? Bem, a gente pode começar dizendo que a ira de Deus não é a ira do pastor Israel. A gente pode dizer que a ira de Deus não é a ira, né, dos queridos irmãos que estão aí nos acompanhando. E mais uma vez não consigo acompanhar também aqui o nome das pessoas. Eu vou precisar reconfigurar o meu celular, porque eu não sei, aparecia o nome de todos, mas não aparece. Mas estou vendo o rostinho de vocês lá em cima, muitos. Então a ira de Deus não é como a ira do pastor Israel, quer dizer, não é como a ira do homem. Não é uma explosão de raiva. A gente não pode pensar na ira de Deus pensando naquela explosão de raiva, né? A gente fica às vezes ouvindo uma coisa que não quer, uma pessoa nos aborrece, e tem implicação, uma implicação gratuita conosco, alguma coisa assim. E o sangue humano vai, né? O sangue das pessoas, o meu, o seu. Se você não faz isso, não sente isso, olha, parabéns, Deus te abençoe, invejo, né? Gostaria de ser assim, mas já tive minhas explosões de raiva, né? E ela nunca me fez bem, só faz mal. Então a raiva do homem só faz mal. A ira do homem é só para destruir o próprio homem irado. Então, vamos começar entendendo que a ira de Deus a que se refere a Bíblia não é uma explosão de raiva como a ira do homem. Não, não, não é. A ira de Deus está relacionada com o caráter perfeito de Deus. Deus é perfeito em seu caráter. E ele é justo juiz. Estabeleceu leis absolutamente perfeitas também. E no seu código de justiça, né, está implícito a sua rejeição, aversão ao problema do pecado, a falta de caráter. E o pior é que muitos homens estão envolvidos nisso. Então Deus, por causa da sua perfeição moral, né, ele é aquele juiz implacável naquilo que precisa ser feito. Não dá para dar um jeitinho nas coisas em Deus. Deus nos ama, sem dúvida nenhuma. Mas é aquele Deus que nos ama e ele continua exigindo. Bom, nós vamos salvar o homem. Jesus vai e morre na cruz, né? O homem pode crer, então, mas esta necessidade de atender a um dos requisitos da ira, que a ira de Deus faz parte da sua justiça, Deus não vai abrir mão disso. Então, atender à ira de Deus é atender a uma exigência serena, precisa, absoluta, não é motivada pela raiva, né, pela explosão de raiva destrutiva que quer quebrar ou quer revidar. Não. A ira de Deus é a posição absolutamente imóvel de Deus perante essa necessidade. É como se alguém falasse assim, olha, eu já fiz tudo isso, eu preciso viajar, já estou com passaporte, tudo mais aqui, mas você precisa comprar sua passagem, senão a empresa não leva você. E a pessoa é exigente, bate naquele ponto, você precisa pagar a sua passagem. Você não tem passagem, alguém precisa comprar para você. Então, é não abrir mão daquilo que é também moralmente perfeito. Deus quer que nós sejamos pessoas perfeitas. Ele quer isso? Quer. Então, dentro de todo o trabalho que ele faz para conosco, está Cristo Jesus, a sua palavra, o Espírito Santo que nos ensina a palavra, que nos guia, que nos convence do mal, para levar-nos à perfeição. Por isso, sede santo, como o vosso Pai Celestial é santo.
caminhamos para isso. Deus deseja levar-nos a essa estatura de varão perfeito que é Cristo Jesus, moralmente perfeito, absolutamente perfeito. Então essa é a ira de Deus, é essa exigência da qual ele não arreda o pé, e não é por capricho, é por causa da sua perfeição moral, e ele não pode mudar o plano. Imagine você elaborar um plano muito bem feito para a construção de uma casa, de um prédio, e depois, porque faltou dinheiro, aí você resolve, bom, a gente pode diminuir aqui um pouquinho na quantidade de ferro. O que é que vai acontecer? Vai comprometer toda a obra. De vez em quando, né, somos surpreendidos aí com informações de queda. Prédios vieram abaixo e depois vai se fazer a perícia, então houve diminuição no preço, né? Alguém quis ganhar vantagem e colocou menos material do que o exigido, né? Aquele que foi calculado precisamente para dar segurança ao prédio. Tudo que Deus elaborou e pensou para a nossa salvação, isso não vai sofrer nenhuma mudança. Tanto que, porque o homem não podia fazer, Jesus Cristo veio e fez. Então, olha o amor de Deus. Ele faz uma exigência, porque ele quer uma aliança com o homem. Ele conhece a fragilidade do homem, a minha e a sua. Ele sabe que nós não temos condições, mas é preciso que isso seja feito. Então, o Filho, que é Deus, ele se oferece para assumir forma humana, viver uma vida perfeita e conduzir-nos, ou dar-nos condições para que essa dívida seja paga. Esta é a ira de Deus. Bem, e o que é que Romanos diz sobre isso, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Bom, então, a impiedade humana que aparece aqui e é causa, é motivo, né, para essa manifestação da ira de Deus, aparece essa expressão no final do verso 18, que detém a verdade em injustiça. E aí Paulo começa a mostrar o modo como Deus primeiramente se revelou. O que é que Deus quer? Deus quer que tudo aquilo projetado por ele, a revelação dele, para que se tornasse conhecido, para que o homem viesse a conhecê-lo e, conhecendo-o, pudesse resolver o seu problema do pecado em Cristo Jesus. Então Deus se revela pela natureza, que nós chamamos de revelação natural, e vem preparando. Depois ele se revela através da lei, da palavra de Deus, que conduz a uma revelação ainda maior, a coroa da sua revelação, que é Cristo Jesus, o ápice da revelação de Deus para a nossa salvação e revelação do seu amor, que é Cristo Jesus. Então, quando ele diz que os homens agindo impiamente, eles detêm a verdade em injustiça, o que nós entendemos aqui é que Deus não suporta essa atitude do homem. Ninguém deve impedir que a revelação de Deus avance de modo que todas as pessoas cheguem ao conhecimento. O que nos ajuda a pensar, né, nessa expressão que causa, né, essa ira de Deus, ou pelo menos causa a manifestação da ira de Deus, são aqueles que detêm a verdade em injustiça. O que é deter a verdade em injustiça? Eu já li em notas de Bíblia de estudo, né? E estudo sobre a própria propiciação, já li porque pessoas mais estudiosas e mais sábias já escreveram, alguém que está aí na frente, né? Graças a Deus, e deixam informações para a gente. Esse deter a verdade é a conduta do homem em que maquina, elabora respostas a problemas espirituais, de modo que torne
praticamente dispensável essa revelação de Deus, ou elabora pensamentos que alteram, de modo que o homem acaba não compreendendo exatamente o que significa a revelação de Deus, a sua amplitude e todos os detalhes de que ela é constituída. Detém, é do verbo deter. Deter é interromper, é parar de fazer, ou fazer parar, fazer cessar. Isso é deter. Cada vez que uma pessoa elabora um pensamento acerca de Deus, ou acerca da revelação de Deus, alterando o que a Bíblia diz, ele está detendo, ele está fazendo cessar a verdadeira revelação de Deus, colocando a sua interpretação. Isso faz com que o ouvinte, alguém que está ouvindo, e às vezes alguém que acredita bastante nessa pessoa, faz com que essa pessoa se desvie da revelação exata de Deus, biblicamente, e comece a andar nos caminhos apresentados por essa pessoa. Eu vou dar alguns exemplos. Olha, ultimamente o pessoal tem... Bom, sempre surgiram doutrinas contrariando aquilo que a Bíblia fala de forma simples. Um exemplo, a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para salvar o homem pecador, na pessoa de Cristo Jesus, o seu Filho, que morreu na cruz, e aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. Aquele que não crê está condenado. Só que muitos, cristãos ou não, cristão evangélico ou não evangélico, mas cristãos evangélicos, e até pregadores, e até pastores, começam a elaborar um outro conceito do amor de Deus. Deus amou o mundo demais. O amor de Deus é absolutamente grande, perfeito. Deus não vai permitir. Como é que Deus vai viver? Deus que é amor, essencialmente amor. Como é que Deus vai viver a vida inteira vendo os seus filhos sofrendo lá no inferno? Bom, e começam com alguns erros já, né? Filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há nenhum filho de Deus no inferno. Nenhum filho de Deus vai para o inferno. Nenhum. Para o inferno vão homens desobedientes, criados por Deus, mas filhos não. O filho é aquele adotado por Deus, que foi adotado por Deus por ter recebido Jesus, o seu filho. Quem recebe a mim, recebe o Pai, né? Então, ele veio para os seus, para que todo aquele, né, que nele quer, aqueles que o receberam. Bom, então vamos dizer de forma direta. Ele veio para os seus não receberam. Mas João diz, todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que receberam, aos que creram no seu nome. Por que é que você vai alterar essa passagem bíblica? Pois então, alterar essa verdade significa fazer cessar a revelação de Deus. E isso faz com que a ira de Deus se manifeste sobre toda a impiedade. E eles vão mais além. Eles vão dizendo, e muita gente pregando por aí sobre o salvacionismo, que no final das contas ninguém vai se perder, todo mundo vai ser salvo. Isso é bíblico? Isto não é bíblico. Pode ser que algumas mentes, né, que tentaram se aprofundar tanto, não sei por que caminho percorreram, né, pela exegese bíblica não deve ter sido, pela ajuda do Espírito Santo também não. O Espírito Santo guia nossa mente no estudo da palavra, corrige os nossos pensamentos, mas uma pessoa não pode chegar a pensar no salvacionismo, ou seja, na salvação universal, todo mundo vai ser salvo. Ninguém pode chegar a esse ponto guiado pelo Espírito Santo. Porque Jesus Cristo disse que enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo os conduziria e os faria lembrar e entender tudo aquilo que Jesus ensinou. Ninguém pode chegar a uma heresia, ninguém pode chegar a uma interpretação diferente da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Chegou pelos seus próprios recursos carnais.
parece que quis avançar. Será que quer ser igual a Deus também? Cuidado, já houve um problema lá atrás. E hoje pagamos caríssimo por isso. Então parece-me que pessoas muito afoitas, que querem conhecer a Deus, dar interpretação às próprias palavras de Deus e acabam dizendo o que Deus não diz. Essas pessoas não podem ser guiadas pelo Espírito Santo. Pois bem, quem faz isso detém a verdade simples, faz com que essa verdade simples seja detida, quer dizer, ela morre ali, porque de repente ele chamou a atenção de outra pessoa para uma outra verdade. Lamentavelmente é uma verdade que não tem apoio, não tem sustentação na Bíblia, mas a pessoa foi. E a partir do momento em que ela vai, para essa pessoa, a revelação pura e simples, verdadeira da palavra de Deus foi detida. Então a ira de Deus se manifesta. Esse é o sentido da ira de Deus, não é uma explosão de raiva destrutiva, mas é a exigência de que o seu projeto de revelação, que inclui o conhecimento de Cristo, a fé em Cristo Jesus, isso seja revelado, passado ao homem, sem adulteração nenhuma da sua santa e bendita palavra. Então, o ministério da propiciação, realizado por Jesus na cruz do Calvário, vem em nossa direção trazendo a salvação. Vai ao encontro de Deus, oferecendo o sangue puro de Jesus Cristo, tornando Deus favorável ao homem. Há um termo que diz acalmando Deus, né? Acalmando. Então é aplacando a ira dos deuses. A ideia de sacrificar animais, derramar o seu sangue para os deuses, sempre foi de aplacar a ira de Deus. Quando se fala em propiciação, em relação ao nosso Deus, significa isso. O mundo não está trovejando porque Deus está irado, está mandando, né, a sua ira, a sua raiva para destruir as pessoas. A destruição é calma e serena. A ira de Deus vem como repreensão. Né? Deus absolutamente, serenamente justo, juiz, que executa a sua lei perfeita. O homem não vai mudar isso. Por melhor que seja o homem, não há homem neste mundo nem fora dele capaz de apresentar virtudes que façam Deus se inclinar para favorecê-lo. Só Cristo Jesus. E Cristo na cruz atende essa exigência de Deus, de modo que Deus agora nos é favorável por causa de Cristo Jesus. Esse é o ministério da propiciação. E tenhamos cuidado, porque com um pequeno descuido, né, olhar de forma irresponsável para a Bíblia, ensinar e pregar de forma irresponsável, apresentar mensagens, sejam exposição da Bíblia, pregação, sejam cânticos que modifiquem a palavra de Deus, que digam que Deus está dizendo o que ele não está, qualquer situação dessa coloca a pessoa como aquele que detém a justiça de Deus e é considerado ímpio e uma atitude de impiedade que faz com que Deus revele a sua ira, manifeste a sua ira. O objetivo do estudo da Bíblia e o nosso objetivo aqui, esse é o nosso objetivo. Nós não fazemos o pão das três, para trazer palavras que tragam euforia, que tragam essa paz interior por ouvir coisas maravilhosas ao som de uma música. Olha, enquanto nós estamos falando aqui, não tem nenhuma música de fundo, porque estamos nos dirigindo ao seu entendimento, à sua mente, à capacidade que Deus deu a você de você raciocinar para você entender. Eu sei que a maioria dos crentes não gosta disso hoje em dia, né? Eu sei que muitos crentes deixam pregações do Evangelho, deixam vídeos como este, para ouvir uma mensagem bonita, como uma música gostosa, às vezes até esotérica, né? Então, às vezes até espírita, e ficam ali se deleitando. Cuidado com os seus sentimentos.
Cuidado com o prazer que você sente nas coisas bonitas e serenas. Porque hoje a música é para tudo que se precisa. A música para dormir, a música para meditar, a música para relaxar, a música para tudo. E ela tem os seus propósitos. Mas uma música que auxilie você a entender uma mensagem bonita, pensando em Deus enquanto a música ou a letra te leva para outra finalidade. E qual a origem daquilo? Essa é uma das razões porque a gente tem trabalhado bastante com os nossos irmãos da igreja, em todos os nossos grupos. Às vezes compartilham vídeos que aí nós, os pastores, olhamos para o vídeo e, meu Deus, o que é que a gente faz? Olha o que é que está acontecendo. Aí é bonito, então a pessoa tem vontade de compartilhar. Mas às vezes o pouco conhecimento e não há menosprezo nenhum por uma pessoa que tem pouco conhecimento, mas se você tem pouco conhecimento, ouça os seus pastores, né? Você conhece o seu pastor? Se você conhece, sabe que ele é de confiança bíblica, então é bom ouvi-lo, não é birra não, né? Mas assim, nós não estamos aqui para trazer um tempo, né, de pensamento, de reflexão, de meditação, de modo que você saia daqui leve, quase levitando. Não, nós queremos que você saia daqui com alguma coisa para pensar e para modificar a sua vida e melhorar o conhecimento sobre Cristo Jesus que você tem, o conhecimento sobre Deus, melhorar o conhecimento sobre os aspectos, várias palavras que são subtemas da salvação em Cristo Jesus. É devagar, mas se a gente aprende um pouco hoje, dá atenção e muda a vida, e amanhã aprende uma nova lição, por pequena que seja, mas a gente interioriza isso, cristaliza isso dentro da gente, no nosso ser, no nosso entendimento, a gente vai se tornando crente mais maduro, mais firme, os nossos ouvidos vão sendo mais treinados, né, para entender, para perceber uma voz errada, uma palavra errada. Esse é o nosso desejo. Esse é o pão das três. É pão puro. Aqui não há fermento velho, né? Aliás, nem fermento há. É a palavra de Deus absolutamente pura. É o que disse Cristo. É o que disseram os evangelistas. É o que disseram e escreveram os profetas. Nada além disso. E nada aquém disso também. É a palavra de Deus que nos dá vida em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Bem, nós vamos orar ao Senhor e depois vamos encerrar cantando o hino. Eu quero cantar o hino Rude Cruz se erigiu. Rude Cruz se erigiu. Nós vamos cantar encerrando, mas antes vamos orar, agradecendo a Deus. Chegou algum pedido aí? O esposo da Juraci Araújo, que está muito doente. O esposo da Juraci. Isso, Ela não colocou o nome não, né? Então, o esposo da Juraci tem sido ouvinte, né, aqui, participando ativamente do nosso Pão das Três. Muito prazer em tê-la conosco, Juraci. Um abraço na sua queridíssima família e os nossos amigos todos que nos ouvem. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Equias, né? Equias que tem melhorado, graças a Deus. É uma melhora lenta, mas vem melhorando e nós louvamos a Deus, vamos celebrando cada dia, cada grau, cada pequeno, por mínimo que seja o nível em que a gente avance na saúde, melhore a saúde, né? E a gente neutralize os efeitos de qualquer que seja a doença, a gente vai celebrando. Cada vitória é uma conquista em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos o privilégio de falar da Tua palavra, de pensarmos na salvação que há em Cristo Jesus e alguns dos elementos que fazem parte dessa doutrina. Rogamos-te que, pelo Teu Espírito Santo, abras o nosso entendimento, Senhor, que nós tenhamos compreensão da Tua palavra. Pai, não estamos aqui em busca de
de emoções profundas. Não queremos isso, queremos compreender. Queremos que a revelação do Senhor flua, de modo que nada interrompa, nem mesmo o nosso raciocínio. Não nos deixes, Pai, pensar nada errado sobre a Tua palavra, para que nada nos desvie da revelação perfeita que o Senhor faz na Bíblia, através de Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Agradecemos-te, ó Deus, esse pão substancial que fortalece a nossa alma, a nossa fé, que é a Tua palavra. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, garantida por Ele mesmo. E ajude-nos a amar esta condição em que nos encontramos hoje, como resultado do Teu amor para conosco, como pessoas salvas, discípulos que somos de Cristo Jesus. E estamos caminhando em direção ao céu, à Tua santa e gloriosa presença, para vivermos toda a eternidade com o Senhor. Agradecemos as melhoras dadas aos nossos irmãos. Agradecemos a segurança dada aos nossos irmãos que trabalham em hospitais, em clínicas, em laboratórios, que estão aí se expondo, tomando seus cuidados, evidentemente, mas em contato com esse vírus, com esse perigo, com essa ameaça, e o Senhor tem protegido e tem curado também aqueles que foram acometidos. Pedimos, Pai, pela família da Juraci, que o Senhor abençoe o seu esposo, a sua família toda. Pedimos pela saúde dele, pela saúde da família, e tanto saúde física como saúde espiritual. Abençoa, Pai, nossos queridos irmãos em Cristo, os nossos parentes que estão doentes também, são muitos, não vamos enumerá-los aqui. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa pátria, o nosso país, que vive nessa turbulência, misturando política com saúde e criando uma guerra e criando uma grande divisão no nosso país, polarizando. E tem misericórdia dos crentes que entram nessa também. Hoje há crentes que não pode ouvir o outro dar uma opinião que parte para cima, porque está tudo polarizado, tudo aos extremos. Querido Deus, põe um basta nisso. Tapa a boca daqueles que falam bobagens e impede, Senhor, aqueles que têm uso do poder de elaborar leis injustas. Pai querido, manifesta, sim, manifesta a tua ira para com essas explosões de impiedade e de incredulidade em nosso país. Abençoa o teu povo, nossas famílias, nossa igreja, para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Né? E aí, dá para a gente cantar esse hino, você conhece? A mensagem da cruz. Rude Cruz se erigiu. Esse hino também faz parte do HCC. Ele é um hino que está no Inário Adventista, está no Inário da Harpa Cristã, está também no nosso HCC, e é um hino avulso antigo. Quando aprendi esse hino ainda na minha infância, a gente aprendia esses hinos chamando, eu vou cantar um solo, é um hino avulso. Então, a gente vamos cantar 2 estrofes apenas, a primeira e a segunda. Então, a primeira, Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. A segunda estrofe é desde a glória dos céus o Cordeiro de Deus. Né? Eu sei que os crentes, quando a gente inicia a estrofe, aí todo mundo acompanha também. E aí, você vai cantar? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Encerramos mais uma edição do nosso querido e gostoso Pão das Três. Amanhã, sábado, nós teremos mais uma vez o pastor Júnior. Ele foi ontem, mais um ajustamento aqui de agenda dos pastores. Amanhã volta o pastor Júnior. E domingo, às 10h30 da manhã, o nosso culto na página do YouTube. À noite também, às 19 horas no YouTube. E segunda-feira voltamos aqui ao Facebook, nossa página, com o pastor Márcio Sarraf de Almeida. Tenham todos um final de dia muito bom, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Orem, reflitam, remoam essa palavra, né? Gosto dessa palavra remoer, né? Que a gente fica depois como os gados que juntam bastante comida e depois eles vão remoer. Aí é que vão se alimentar mesmo. Se você começar a pensar no que nós conversamos e refletimos, aí você vai começar a se alimentar. Então, remoam, mastiguem, né? Pensem bastante, usem o pensamento para se aprofundar naquilo que nós conversamos aqui sobre a palavra de Deus. E aí leia 1 João capítulo 4, versos 9 e 10, aí leia o capítulo todo, e Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, mas leia o capítulo inteiro pelo menos. Deus abençoe, saúde aos queridos irmãos, segurança àqueles que estão trabalhando e se expondo, paz para a sua família, para o seu coração, vida em Cristo Jesus, humildade no nosso coração, inteligência para buscar as coisas boas, né? Educar os nossos ouvidos para saber ouvir e perceber o que vem de Deus, o que vem do Espírito e o que não vem. Deus abençoe, um grande abraço, até amanhã, às 3 horas, acompanhando e participando aqui com o nosso pastor Júnior. Deus abençoe a você.